Irmãos, nessa noite a minha expectativa é de que o Senhor transforme as nossas vidas pela sua palavra e, auxiliados pelo seu Santo Espírito, nós sejamos convencidos acerca do nosso pecado, da necessidade que há de transformação. E pelo auxílio desse mesmo Espírito, nós também encontremos a graça que é suficiente na pessoa de Jesus. Amém? Nosso tema dessa noite será encontrando contentamento diante do sofrimento. Nós temos aí a projeção. E para isso nós vamos olhar na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler alguns versos dessa carta. E certamente durante essa mensagem também faremos uso de outros textos da palavra de Deus que irão contribuir para nós no nosso entendimento. Primeiramente nós vamos ler então no capítulo 1 de Filipenses. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve é conhecida como a carta da alegria. E aqui no versículo 12, Paulo está falando a respeito de como o seu sofrimento tem contribuído para a expansão do seu ministério e do nome de Cristo. Parece um contrassenso, mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. Paulo está falando como o sofrimento dele, em particular essa situação de cárcere, tem contribuído para a expansão do Evangelho e do nome do Senhor. Leamos. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Agora o verso 29 desse mesmo capítulo. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Mais uma vez, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E agora no capítulo 4 dessa mesma carta, os versos 11 ao verso 13. Aqui o apóstolo Paulo ainda dizendo: não digo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Antes de nós iniciarmos o assunto dessa noite, eu quero abrir um pequeno parêntese. Não é verdade que é fácil nós estarmos contentes quando nós não estamos enfrentando uma dificuldade. Vou dizer isso de uma outra forma. É mentira que é fácil nós estarmos contentes quando as coisas estão indo bem. Ou pelo menos na nossa perspectiva estão indo bem. Se fosse esse o caso, o apóstolo Paulo não teria dito: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele mesmo disse que viveu na fartura, sabia o que era ter muito. Isso nos traz uma indicação de que Paulo também precisou aprender a viver quando tinha muito. Esse fato é reforçado se nós lembrarmos do relato da queda no capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos lembrar que o Senhor vem
criando o mundo e tudo que nele há, nos 2 primeiros capítulos. E tudo que Deus fez até aquele momento, ele mesmo atesta como bom. A pergunta que fica é: se tudo que o Senhor tinha feito até ali era bom, qual a razão de Adão e Eva estarem descontentes? E buscarem um outro caminho que não é o caminho do Senhor. Esse é o nosso coração, corrupto e enganoso, rebelde por natureza, que quer se desviar da soberania de Deus. Mas esse não é o foco da nossa noite. Nós vamos focar em trabalhar a perspectiva de encontrar contentamento diante do sofrimento. Tá bom? É aí que o nosso contentamento é testado. Quando a adversidade bate à nossa porta, a nossa fé vacila. E a nossa alma, antes pacífica, se entrega a um estado de inquietação, fruto de incredulidade, de duvidar de que Deus continua sendo Deus, apesar da adversidade e do sofrimento. Né? Então nós podemos sim encontrar contentamento diante do sofrimento. Mas antes é fundamental que nós entendamos que as aflições são inevitáveis. Não há como fugir, meus irmãos. E as pregações dos dias de hoje querem dizer que isso não é verdade, que o crente é imune ao sofrimento. Já ouviu essa história? Sou filho do rei, nada me atinge? Isso é história, não é Bíblia. Né? E os sofrimentos são inevitáveis principalmente por 2 razões. Primeiro, por causa da presença do pecado. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, na sua 2ª carta, no capítulo 3, olha, Timóteo, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O negócio vai ser feio. Os homens vão ser avarentos, vão ser orgulhosos, soberbos, arrogantes. E essa lista horrorosa continua. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Nós queremos encontrar de alguma forma um argumento para dizer que o sofrimento é algo que não faz parte da vida do crente. Mas a Bíblia nos diz exatamente o contrário disso. E uma das razões é porque o pecado ainda habita nesse mundo. Nós vivemos em um mundo caído. O Senhor Jesus mesmo disse, João 16:33, no mundo tereis aflições. Se nós afirmamos que o sofrimento não nos atinge, nós estamos entrando em discordância com Cristo. O salmista vai cantar, o justo passa por muitas adversidades. Por muitas. Salmo 34:19. Todos sofrem, não há como escapar. Doenças, relacionamentos fracassados, a morte de um ente querido. Cedo ou tarde o sofrimento bate na nossa porta. E uma das razões é por causa da presença do pecado. A outra razão é porque é inerente ao chamado de Cristo. É isso mesmo. Faz parte do pacote da salvação. Isso não enche muita igreja, né? Aceite a Jesus e venha sofrer. Mas é isso que nós acabamos de ler no verso 29 do 1º capítulo de Filipenses. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, irmãos, tanto crer quanto sofrer são dons de Deus. Jesus teve que lidar com essa questão com seus discípulos, quando ele estava explicando que seria necessário que ele fosse para Jerusalém e que lá sofresse muitas coisas, na mão dos mestres da lei, dos chefes dos sacerdotes, e que ele fosse crucificado, que ele morresse e ressuscitasse ao 3º dia. Então Pedro, no seu ímpeto de sempre, vai para Jesus e diz, não, Jesus, você sofrer, que negócio é esse? E Jesus dá um toco, né? Em Pedro, não chega para lá nele. Afasta-te de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas de Deus. Então o sofrimento é inevitável porque faz parte do nosso chamado em Cristo. Nós queremos participar das glórias de Jesus, mas nós não queremos participar do sofrimento.
Essa conversa de Jesus com seus discípulos termina de que forma? No capítulo 16 de Mateus, verso 24. Quem quiser me seguir, por favor, entre e sente na primeira classe. É isso? Você quer me seguir? Por favor, entra aqui. A gente vai regular o ar-condicionado na temperatura ideal para você aqui. Você quer me seguir? Olha, desculpa, nós vamos tirar aqueles carros que estão lá na sua vaga reservada. Que evangelho nós estamos vivendo, irmãos? Se alguém quiser me acompanhar, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O chamado em Cristo envolve o sofrimento. Se nós não entendermos isso, nós não temos como enfrentar o sofrimento de maneira alegre e contente no contentamento cristão. Ainda nessa direção, todos nós conhecemos a experiência de conversão do apóstolo Paulo. Naquela ocasião, ainda Saulo. Cristo fez questão de mostrar para Paulo, já na sua conversão, que a pegada era forte. Não ia ser qualquer coisa. Ouvimos domingo ainda o pastor Fábio falar, não é? Cristianismo não é religião para quem quer conforto. E Jesus sempre afirmou isso no seu ministério. Nós sabemos lá no capítulo 9 de Atos, quando registra a experiência da conversão do apóstolo Paulo, Cristo toca na vida dele, ele fica cego por 3 dias. Naquela região de Damasco havia um servo do Senhor chamado Ananias. Cristo se revela a Ananias e fala, Ananias, vai lá falar com ele. Ananias no primeiro momento não quer ir, temendo a própria vida. Porque, só para informação, Saulo era alguém que perseguia e matava os cristãos. E estava naquela cidade, naquela região para isso, com autorização inclusive. E então Cristo novamente se revela a Ananias e diz o que para ele? Vá lá, porque este aí é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos seus reis e a todos os filhos de Israel. Só que Cristo não para aí. O que ele diz para Ananias? Diga para ele que eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. O chamado em Cristo envolve sofrimento. É inerente a esse chamado. Uma vez esclarecido isso, a pergunta que nós devemos fazer é como nós podemos encontrar o contentamento diante do sofrimento. Eu creio que é possível. A palavra de Deus nos diz que sim. E o primeiro passo eu entendo que é nós recebermos as adversidades como misericórdias de Deus. Sim, precisamos enxergar as nossas lutas e dificuldades como um ato de misericórdia de Deus para conosco. É um ato de um Deus que nos ama e que sabe, porque nos conhece, que muitas vezes a única maneira de nos alcançar e transformar o nosso coração é permitindo que o sofrimento chegue à nossa vida. Uma coisa é nós reconhecermos que Deus usa tragédias e dificuldades. Outra coisa é nós recebermos elas como misericórdias vinda de Deus. Mas normalmente nós pensamos em recebê-las como um castigo. Não é? O sofrimento nos chega e qual é a pergunta que nós fazemos? Por que Deus está me castigando? Por que nós não perguntamos, por que Deus está me amando? É dessa perspectiva que nós precisamos. O autor de Hebreus nos exorta a aceitar as dificuldades como disciplina. O texto bíblico está aí, para você acompanhar a leitura comigo, diz assim, olha lá. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Lá no verso 11. Corre atrás de mim, Henrique, acha aí. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Nós podemos passar pelo sofrimento em contentamento se entendermos que o sofrimento está subordinado à soberania do Senhor nas nossas vidas e que Ele, inclusive, usa o sofrimento para nos transformar. Vamos entender isso como um ato de amor do Senhor para nós. Transformar as nossas aflições em misericórdias é desenvolver essa visão sobre a soberania de Deus.
essa minha situação de luta, de adversidade, está subordinada à soberania de Deus. E saber que Ele faz tudo, em primeiro lugar, para a sua própria glória. E também para o nosso bem espiritual. Lembre-se disso, meu irmão. Deus pode e quer usar o sofrimento para transformar a sua vida. E é para o seu bem. É esse bem que o apóstolo Paulo vai cantar no capítulo 8 de Romanos, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Não é o nosso conforto pessoal. Não é a nossa segurança. Esse bem é produzir em nós o que o verso 29 vai dizer desse mesmo capítulo. A semelhança do primogênito de Cristo Jesus. Se nós recebemos bênçãos, elas vão ser oportunidades para nós, para agradecermos a boa mão de Deus. Se recebemos dificuldades, precisamos olhar como oportunidade de crescermos na nossa dependência nele. Não é isso que nós cantamos? Né? Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Será? Alguém já disse uma vez que a vez que os crentes mais mentem é quando eles estão cantando. Precisamos começar a pensar naquilo que nós estamos cantando, né, irmãos? Se reflete uma crença real dos nossos corações. Podemos passar pelo sofrimento encontrando contentamento, se recebermos então as adversidades como misericórdias de Deus. E também desfrutando do sofrimento como agente de Deus para a proclamação do Evangelho e fortalecimento da fé. Paulo deixa claro que a sua prisão ali, além de não ter impedido o seu ministério, contribuiu para o avanço. Olha o que ele diz nos versos 12 e 14 que nós lemos. Capítulo 1 de Filipenses, 12 e 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, abatidos, entristecidos, não, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com mais medo, não, com maior determinação e destemor. As nossas lutas, as nossas situações de adversidade, de sofrimento, elas não dizem respeito exclusivamente sobre nós. Nós podemos enfrentar uma situação adversa se nós também olharmos para ela como um agente nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho e para transformar e fortalecer a fé, a nossa e das pessoas que estão ao nosso redor. Primeiro, Paulo pregou para a guarda do palácio. Não era qualquer guardinha. A guarda do palácio eram homens de prestígio. Esses homens eram instruídos. Eles tinham uma rede de relacionamento expressiva. Eles eram influentes. Paulo enxergou a oportunidade de não só pregar Cristo para eles, mas sabia que eles seriam multiplicadores do nome de Jesus e das boas novas de Cristo que ele tinha recebido. É fato que o Senhor estava usando aquela situação de dificuldade para ensinar para Paulo o privilégio de sofrer por Cristo, como ele tinha dito para Ananias dizer. Mas também o Senhor estava alcançando outras vidas por meio da pregação e do testemunho do apóstolo. Então, se nós conseguimos olhar para o sofrimento, para a adversidade, como esse instrumento nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho e a fé, certamente nós encontramos uma razão digna de sofrer. É o nome de Cristo que está sendo proclamado pelo meu sofrimento. Glória a Deus por isso. Irmãos, reconhecer que Deus está trabalhando nas nossas dificuldades vai nos capacitar a enxergar situações em que rapidamente nós rotulamos como problema, como uma oportunidade. Entende? Bate o desafio à sua porta, você, esse estorvo na minha vida.
Acho que Deus pode estar usando isso aqui para proclamar a fé. Talvez seja uma oportunidade. Agora, isso é evidente que depende de quem Cristo é para você. Né? Não há como buscar contentamento cristão se Cristo não é o seu Senhor. Se o alvo é Cristo em mim, se eu estou nele, o centro da minha vida não é mais felicidade pessoal. Não é o meu conforto, não é a minha segurança. Mas é pureza espiritual. Ainda que para ficar puro, tenha que arder no fogo. Nós podemos sim, irmãos, passar pelo sofrimento em contentamento, recebendo as adversidades como misericórdias de Deus, desfrutando do sofrimento como um agente nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho e fortalecer a fé. E também conformando a nossa vontade à vontade de Cristo. Versos 17 e versos 18 que nós lemos. Olha Paulo dizendo: aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. Com certeza Paulo não desejou estar naquela situação. Paulo não orou falando: Senhor, por favor, me envia para a cadeia. Mas Deus, não vai ser suficiente só ficar preso. Eu quero que o Senhor levante pregadores rivais fora da cadeia, para que eles preguem e eu fique aqui, sofrendo, me causando inveja. De maneira nenhuma o cristianismo é associado a masoquismo. Paulo não fez essa oração. Mas o fato é que a situação estava diante dele. Ele não se perturbou por causa disso. Muito menos culpou a Deus. E é o que rapidamente nós fazemos, meus irmãos, infelizmente. Ao contrário, Paulo conformou a sua vontade. Olha, Deus, meu plano era chegar aqui, pregar, ser recebido, né, com palmeiras, ramos, festa, trombetas, ter todo mundo do meu lado, os parça. Não era esse o plano. Mas é desse jeito que o Senhor escolheu? Eu estou aqui para ser usado. O descontentamento, meus irmãos, normalmente é um fruto que é gerado a partir de duas raízes pecaminosas no nosso coração. Preste atenção nisso. O meu descontentamento, o seu descontentamento é fruto de duas raízes pecaminosas. A primeira delas é a incredulidade. Nós somos rebeldes e descontentes por natureza. O Éden nos prova disso. Eu e você tivemos a chance de obedecer. Nós fracassamos. Nós tínhamos um caminho para seguir. E a nossa rebeldia foi revelada ali. E quando, de alguma forma, nós somos afligidos por uma provação, nós deixamos de crer no cuidado de Deus. O que é incredulidade se não deixar de crer? Nós deixamos de crer no cuidado de Deus. Não só no cuidado, mas na capacidade de Deus de cuidar de nós. O primeiro problema que aparece na nossa frente, nós questionamos quem Deus é. Eu acho que Deus vacilou aqui. Deus não estava contando que eu ia bater o carro esse mês. Deus não estava contando que eu ia ter que gastar esse dinheiro aqui. Evidente todas essas circunstâncias não sendo implicações da nossa irresponsabilidade, né? Vamos sair daqui e bater o carro ali de propósito, tirando o racha, e vamos atribuir essa culpa a Deus. Mas o descontentamento é gerado pela incredulidade. E também é gerado pelo egoísmo. Quantas pessoas você conhece que você já viu entregues à depressão por causa que o vizinho não comprou um carro que o vizinho queria? Entregues a um medicamento, sofrendo, descontentes com a vida,
porque o irmão lá não conseguiu comprar a casa própria. Normalmente o nosso descontentamento é voltado para nós mesmos. Nós estamos descontentes porque nós não temos algo que nós queríamos. Então revela esse fruto pecaminoso do egoísmo. O descontentamento não pode ser tratado superficialmente. Ah, eu estou triste. Por que você está triste? Ah, acordei mal hoje. Sei, está nublado. Né? Tem pecado lá dentro escondido. É por isso que eu e você precisamos alinhar, né? Precisamos conformar a nossa vontade, a nossa vida com a vida de Cristo. E uma vez conformados à vontade de Cristo, ou conformado, nós podemos abandonar a autocomiseração. Olha o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5. Resistam-lhe, verso 9, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tem mais gente sofrendo nesse mundo além de mim, além de você. Muitas vezes nós achamos que nós somos alvos exclusivos da ira de Deus. Que Deus acordou naquele dia e decidiu mandar todos os raios na nossa cabeça. Como uma ação de castigo ainda. E nós já vimos hoje que o sofrimento na nossa vida vem de Deus como um ato de amor. Mas isso é porque nós estamos preocupados sempre conosco mesmo. Então é o meu mundo, é a minha vida. Todos nós já fomos em muitas festas de aniversário de criança. E toda festa tem, ou a grande maioria delas, tem aquele saquinho de surpresa, não tem? Que entrega para as crianças no final. E também tem lá um lugar que é destinado para os convidados deixarem os presentes. Você vai chegando lá, tem um cesto, alguma coisa, deixe seu presente lá. E quando a festa acaba, ou à medida que a festa vai avançando, aquela pilha vai crescendo de presente. Essa, pelo menos, é a expectativa do aniversariante. Que a pilha vai aumentando. E aí, no final da festa, então, nós vamos entregar aquelas surpresinhas para as crianças convidadas. E rapidamente você vai encontrar um bicudo lá no canto, com um saquinho de surpresa na mão. E por que ele está bicudo? Porque ele olha para o saquinho de surpresa na mão dele, tem aqueles carrinhos que solta a roda na hora que tira do saco, tem aquele monte de bala que não pode comer, que a mãe não deixa, e ele fica olhando para a pilha de presente. Ele olha para o saquinho dele, olha para a pilha de presente. E você encontra uma criança entregue à depressão. Ela está ali crente que ela é alvo de injustiça. Tanto é que se você chegar para ele e perguntar o que está acontecendo, é bem provável que você escute, isso não é justo. Então você vai precisar, como pai, talvez, desse Adãozinho, dessa Evinha, vem cá, criatura, vem aqui. A festa não é sua. Você não é o foco dessa noite. Meus irmãos, nós somos como essa criança. Muitas vezes o sofrimento chega até nós. E nós não entendemos que a festa não é nossa. Paulo podia ficar choramingando na cadeia. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Me colocou aqui preso e ainda colocou pregadores rivais lá para ficarem me fazendo inveja. Deixa a autocomiseração de lado. Eu conformo minha vontade à vontade de Cristo. E cumpro a vontade dele para mim. O chamado de Cristo envolve sofrer? Deus seja louvado. Nós vemos isso na vida de Jó, não é? Todos nós conhecemos a história de Jó. No final do primeiro capítulo, o que Jó vai dizer? Qual é a oração de Jó? O Senhor deu, o Senhor levou, Deus seja louvado. Em outras palavras, irmãos, é desse jeito que o Senhor quer? Esse é o jeito do Senhor? Amém? Ponto. É isso. Se resumir tudo isso, é isso aí. Deus, é isso aí, desse jeito. Amém. Dessa maneira, nós também podemos desenvolver uma visão cristocêntrica. Não perder de foco que Cristo é a razão da nossa existência vai nos capacitar a enxergar que o bem maior é a glória dele. Não o nosso conforto, não a nossa segurança. Nós precisamos, irmãos,
parar de orar para pedir que Deus mude as nossas circunstâncias. Nós precisamos começar a orar para pedir que o Senhor transforme os nossos corações e nos dê a alegria de ver a sua vontade sendo feita, apesar das nossas circunstâncias. É completamente diferente. O alvo é o Senhor, é a vontade de Cristo, não sou mais eu. Deus, eu, muda isso, muda aquilo. Senhor, me capacita a passar por isso se a tua vontade está sendo feita. Como eu disse no início, que o Santo Espírito nos auxilia a viver essa vida de dependência e de desfrutar da soberania de Deus, mesmo na adversidade. E por fim, se eu estou conformado à vontade de Cristo, eu me liberto da busca por explicações. Irmãos, como nós buscamos respostas que nós nunca teremos, né? Deixa eu dizer uma coisa, não é porque nós não temos as respostas que elas não existem. Entendeu? Só não é da nossa conta. Deuteronômio 29 é um versículo precioso para todos nós aprendermos, irmãos. Fácil de decorar. 29, Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, a fim de que cumpramos todas as palavras desta lei. O que eu e você precisamos saber e conhecer para escolher seguir ao Senhor diante do sofrimento já nos foi revelado. Nós não precisamos mais buscar respostas e explicações. A vontade dele é revelada e é clara na sua palavra. E nos capacita, inclusive, a viver diante da adversidade e do sofrimento. Conformar a nossa vontade à vontade de Cristo, então, nos liberta dessa busca por explicações. A sabedoria vai nos auxiliar, vai nos capacitar a distinguir a perseverança da teimosia. Você consegue ver isso como duas coisas distintas? A perseverança é uma virtude bíblica. Inclusive o apóstolo Paulo vai cantar em Romanos, no capítulo 5, 3. A tribulação produz perseverança. A perseverança é uma virtude cristã. Mas a teimosia não. A teimosia está associada ao tolo, insensato, em Provérbios. Então, às vezes, nós não estamos sendo perseverantes, nós estamos sendo teimosos. Precisamos dessa sabedoria do Senhor. O grande reformador Martinho Lutero passou por uma experiência e, nesses dias de estudo dessa mensagem, foi algo muito restaurador e edificante para a minha vida, então eu queria compartilhar com vocês. Lutero teve a experiência de sua filha Madalena falecer aos 14 anos. E ela faleceu em seus braços. Instantes antes dela falecer, Lutero, naquele momento de dor e de sofrimento, pergunta para sua filha: filhinha, você ama o papai, mas também deseja estar com o seu papai dos céus? E sua filha Madalena diz: sim, papai. Seja feito o que Deus quiser. E então Lutero se penaliza por não conseguir convencer o seu coração de se alegrar ao ver que a vontade de Deus está sendo feita, apesar da situação difícil que ele está enfrentando. E já no momento do sepultamento, instantes depois, talvez como uma expressão de oração ao Senhor, ele vai dizer: minha pequena estrela, você brilhará junto ao sol. E ele diz mais: como é difícil e estranho saber que ela está em paz e que tudo está bem, mesmo eu estando tão triste. Fácil conformar a nossa vontade à vontade de Cristo numa situação de sofrimento? Certamente que não. Certamente que não.
Mas somente neste caminho, descansando no controle soberano de Deus, é que nós encontraremos essa possibilidade. E por fim, isso então traz sentido e traz esperança para todas as coisas. Eu posso encontrar contentamento diante do sofrimento, focalizando no destino final. Olha o que Paulo diz no capítulo 3 de Filipenses, no verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu encontro razão para prosseguir, focalizando no céu. Irmão, se não houver algo a mais, nada faz sentido. Toda luta, todo sofrimento, toda adversidade, esses detalhes da nossa vida, eles só vão encontrar sentido e razão sob a perspectiva da eternidade. Paulo reconhece isso quando diz aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo nessa vida, aliás, se limita a esta vida, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. É esse apóstolo que diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus. O que vai nos manter em pé diante do sofrimento é não perder de vista para onde nós estamos indo. Porque aqui não sobra nada. A razão da nossa esperança não está neste mundo. Né? Considero que os nossos sofrimentos atuais e momentâneos não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18. Eu encontro razão para prosseguir, porque ainda não chegou o fim. Focalizando no céu, eu também sou lembrado que a graça é um processo. Eu posso encontrar contentamento diante do sofrimento. Focalizando no destino final, eu sou lembrado que a graça é um processo. Nós ainda não chegamos lá, mas nós estamos a caminho, amém? Nós estamos a caminho. É por isso que Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Por essa razão eu também fui chamado em Cristo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Que prêmio é esse, irmãos? Senão a eternidade ao lado do Senhor. Sofrimento nunca mais. Nunca mais. A graça é um processo. Precisamos lembrar que estamos dentro de um processo que nos conduz a esse destino final. Muitas vezes lutamos com fortalezas e muralhas de pecados gigantescos. Que nos levam, inclusive, a duvidar da graça. Mas eles não vão desmoronar de uma hora para outra. A graça é esse processo que vai trabalhando nas nossas vidas e vai nos transformando. As situações difíceis que eu e você enfrentamos, elas não vão sumir porque nós as confiamos ao Senhor. No estalar de dedos. A palavra de Deus muitas vezes descreve exatamente o contrário disso. Descreve a nossa jornada na fé como um caminho pelo deserto. Difícil de ser percorrido. E é principalmente nessas horas que eu e você precisamos lembrar de que nada escapa da graça. O seu sofrimento, a sua luta, a minha luta, o meu sofrimento, está subordinado à graça de Deus. Deus não se esqueceu de nós. Deus não falhou. A graça dele é sobre a pior situação que você possa imaginar que exista. Existe um homem, teólogo, pastor, ele é também líder de um ministério nos Estados Unidos, um dos líderes, muito envolvido com aconselhamento bíblico. Ele traz uma perspectiva desse alcance da graça, nesse processo da graça. O nome dele é David Powlison. Ele diz assim: uma caminhada no jardim serve para relembrar-me de que o mundo criado por Deus é bem maior que o meu escritório. O ponto em que os meus problemas podem agigantar-se está inserido em um universo
cujo Deus de graça é gigantesco. Consegue entender essa relação? Quando você enxerga um problema como algo maior, a maior provação do mundo que existe, um gigante aterrorizante, é um pontinho inserido no universo de um Deus de graça que é gigantesco. A maravilha para o meu coração e para o seu coração nessa noite é saber que não existe nenhuma situação fora do alcance da graça de Deus, por mais difícil que seja. E por isso nós podemos continuar rumo ao destino final. E finalmente, focalizando no destino final, eu sou fortalecido pelo poder de Cristo. Paulo sabia de onde vinha a sua força. Ele vai dizer lá no verso 13, já terminando a carta que nós lemos: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não atribuía a sua força, às suas experiências, ao seu currículo de sofredor. Vamos imaginar um negócio que nós temos uma empresa que está contratando sofredores. Temos vaga para sofredores. Depois você vai lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 24. Dá uma olhada no currículo de Paulo. Ninguém ganha dele. Ele vai dizer que ele foi 5 vezes vítima de açoite dos judeus. Cada vez dessa, 39 açoites. Fui apedrejado, fui ferido por vara, fui jogado no mar, fui atacado por amigo, por inimigo, passou fome, nudez, frio. Ninguém ganha dele. E lá no final de Filipenses 13 é isso que ele diz: tudo posso porque eu já sofri tudo que tinha que sofrer nessa vida. Não é isso, irmãos. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha consciência de onde vinha a sua força. E tudo vem de Cristo, irmãos. Tudo. A capacidade de obedecê-lo, a capacidade de passar pelo sofrimento, de cumprir a sua vontade, depende inclusive do agir do Senhor em nossas vidas. E essa é, sem dúvida, a melhor notícia. É a melhor notícia que nós poderíamos ter. Porque se dependesse de nós, até onde nós chegaríamos? Como seria cruel pedir para mim e para você, seres paralisados pelo pecado, a termos esperança, sem nos dar a verdadeira fonte de poder para essa esperança. Mas Deus seja louvado porque o nosso Redentor veio. O nosso Redentor veio, Cristo veio e nos resgatou. Então a melhor notícia não é uma vida isenta de dificuldades, não é uma vida isenta de problemas, mas é saber que o Senhor veio e porque Ele veio, nós podemos atravessar qualquer dificuldade. Amém? O Senhor Jesus que disse que nesse mundo nós teríamos tribulações e angústia, é o mesmo Senhor que disse: eu venci o mundo. Nós somos fortalecidos pelo poder daquele que venceu o mundo. Quero convidar você a acompanhar a leitura comigo desse último texto, antes de nós orarmos. A palavra de Deus vai falar em Apocalipse sobre uma grande multidão. Uma grande multidão que não para de cantar, não para de adorar, de servir. Diz assim no verso 15. Vou acompanhar com vocês daqui, está diferente. Pode voltar, Henrique, por favor. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Verso 15. Eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor.
Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você se vê nessa multidão, meu irmão? Porque é para lá que nós estamos indo. Você consegue imaginar o que nós estaremos cantando? Nesse dia nós não vamos cantar, glória a Deus, eu comprei a casa própria. Glória a Deus, o meu câncer foi curado. Glória a Deus, eu recebi aumento de salário. Glória a Deus, meu filho entrou na faculdade. Todas essas coisas são legítimas, mas elas terão ficado. E o único canto que sobrará nos nossos lábios é: Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. Deus seja louvado, porque Cristo veio e é possível então enfrentarmos o sofrimento. Que até esse dia chegar, o Senhor nos conduz em sua graça, na alegria de vermos a sua vontade sendo feita, de sofrermos pelo Rei. Cristo conhece o caminho de volta para casa. E Ele está comprometido a levar cada um de nós até lá. Vamos orar?